Olá pessoal, estamos de volta aí nessa nossa quinta-feira. Essa vai ser provavelmente a última quinta-feira que nós estaremos online. Que a partir do momento que eu montar lá a igreja, a gente deve terminar de montar agora amanhã ou sábado, nós não teremos mais a oração online, mas com certeza vai ser lá na igreja presencial de novo. Então fica aqui o recado para você que nos acompanha aí, que participa conosco. Saiba que nessa próxima quinta-feira, provavelmente, a gente vai ter lá, vou pedir para o pastor Iapuã, a irmã Selma, a missionária Selma, junto com o Alex, junto com o pastor Alessandro, que está querendo ajudar, né? Então nós vamos estar lá na quinta-feira que vem, presencial de novo. Terça-feira, o estudo bíblico. Quinta-feira, a oração. Então, você fique atento aí aos comunicados que vai acontecer nessa semana, para que você não fique fora do que está acontecendo na igreja. Muita gente está muito assim, além do além, mas fica aqui já o primeiro aviso aí, ok? Vamos estar montando aí. Até sábado a gente monta tudo que tem que montar, sobe com os equipamentos e nossos horários serão exatamente esse. Terça-feira é estudo bíblico com o pastor. Eu vou estar na terça-feira lá. Quinta-feira, oração com o pastor Iapuã, junto com os irmãos lá, ajudando o pastor Iapuã. Então fica decidido assim. E no domingo às 17h30 estaremos lá fazendo nosso culto de louvor. Então, olha, vamos ver se a gente consegue fazer esse bom trabalho. Outra coisa que eu queria dizer é que o pastor Alessandro me ligou e disse que amanhã ele vai estar indo lá no Ceasa para ver o negócio do recolhimento de produtos, de frutas, legumes. Então, se ele conseguir a doação lá, que ele disse que consegue, eu quero que você pegue e se prepara para ajudar. Essa ação social vai acontecer provavelmente no domingo. Então, já vamos contar aí com você aí, com a sua atitude. Não basta só falar, tem que ter atitude. E aí a gente já começa o domingo já com a ação social, evangelismo, ação social e entrega dessas comidas aí que ele disse que vai conseguir. Então a gente vai aguardar os próximos episódios e deixar de falar e passar a fazer, porque o verdadeiro cristão é isso. Para a gente iniciar, eu quero cantar. Então a gente pode cantar aqui, dizer que você é uma preciosidade, você é raridade para o Senhor. Então vamos cantar essa música junto comigo aí, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Enquanto você vai entrando, a gente vai cantando. Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar. Te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue se esconder. A marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui
para te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o mundo, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer. Isso é mistério de Deus com você. Vamos lá. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Seja bem-vindo, William. Seja bem-vindo, Zé Antônio. Seja bem-vindo, Selma. Seja bem-vindo aí. Todos que vocês estão conosco, coloque o seu pedido de oração aí nos comentários, que nós vamos estar aí agradecendo a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Mais raro que o ouro puro de Ofir, não vai desistir para te rejeitar. Vamos orar assim pela Elisete. Vamos orar pelo seu esposo, Jorge Alberto. Amém? Deus vai abençoando em nome do Senhor Jesus. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, puro de Ofir. Em nome de Jesus. Vamos orar pela Conceição, que teve também essa semana no hospital de novo. O Zé Antônio falou que ela foi fazer lá uns exames. Continuemos a orar pela Conceição. É muito importante. Não se esqueça de orar pelo Iapuã, pela plena recuperação dele, em nome do Senhor Jesus, né? A gente precisa que nossos irmãos estejam saudáveis, com saúde, e para isso que nós louvamos o Senhor. Amém? Eu também quero colocar aqui o nome do William. O William entrou aqui conosco, deixa eu verificar aqui. Isso, o William entrou, e eu quero colocar aqui o nome do William, do Roberto também, que está conosco aqui online. E a gente vai estar abençoando a vida do William, abençoando a vida do Roberto, abençoando a vida do Zé Antônio, ok? A Selma pede oração para a Elisete e seu esposo Jorge. E assim, sim, vamos fazer isso mesmo em nome do Senhor Jesus. Se você já estiver pronto aí para a gente orar, eu queria que você colocasse no seu coração, sim, o desejo de fazer esse momento de oração. Por que a gente tem que orar pelas pessoas? Porque quando a gente ora pelas pessoas, a gente está pedindo a Deus o cuidado de Deus sobre a vida dessas pessoas. Deus vai cuidar de nós, sabia? Quando a gente se dedica em orar pelas pessoas, a gente até acaba esquecendo de orar por nós mesmos. E quando isso acontece, Deus fica cuidando de nós. Ele cuida. Então, nunca se esqueça de orar pela vida das pessoas. E deixa Deus trabalhar na sua vida, que algo, milagre tem para acontecer. E só nós sabemos o que a gente precisa de Deus, né? Então a gente não precisa nem falar até certo ponto do que nós estamos precisando, porque Deus sabe. Deus já sabe o que a gente precisa.
E às vezes a gente precisa de coisas, são variáveis na vida de uma pessoa, na vida de outra. Às vezes para uma pessoa é uma ajuda no lado financeiro, profissional, trabalho. Às vezes para outros é o lado familiar, emocional. E às vezes para outros é também um lado assim físico, né, biológico, com doença de saúde mesmo, que as pessoas estão muito carentes, com falta de atendimento médico. E eu acho que a crise da saúde vai se multiplicar muito depois, a passar de outubro ou novembro. As pessoas vão voltar aí a médico e vão constatar que largaram para trás quase 2 anos de um tratamento que agora ficou muito pior. Então a gente tem que orar também. São muitos os casos de doença na vida das pessoas, muita gente doente, com doenças se agravando, e que Deus possa ter misericórdia, né? E a gente vai orando também. A Selma colocou em um pedido de oração, não sei quem é as pessoas, a Elisete e o Jorge. E ela escreveu ali dizendo que infelizmente eles estão sendo atacados espiritualmente. E esse ataque espiritual é porque eles sentem que estão sendo assim, macumbado, enfeitiçado, alguma coisa assim. Então que a gente possa saber que nesse caso aí, irmão, é só oração. É só oração. Não temos outro meio de se livrar disso se não for com oração. Amém? Eu vejo aqui o Roberto Nóbrega, está sempre conosco, né? Que a gente possa, em nome de Jesus, sim, pedir a Deus. É o mínimo que a gente faz, é pedir a Deus para que Deus possa abençoar nossas vidas. Então, vamos fazer essa oração. Eu queria falar hoje sobre a oração de Jabes. Lá no livro de 1 Crônica, capítulo 4, fala sobre os descendentes de Judá. Mas ali a gente encontra uma pessoa chamada Jabes. Eu vou falar sobre isso hoje, a oração de Jabes, ok? Mas antes, nós vamos orar. Em nome de Jesus, Selma está escrevendo aqui. Em nome do Senhor Jesus. Está dizendo aqui que Deus deu um livramento aí. Os irmãos foram orar e aí Deus deu livramento. Vocês vão abençoando a vida das pessoas que estão entrando aí. Eliane Alves aí entrando. Seja muito bem-vinda, Eliane, em nome do Senhor Jesus. E William também, seja bem-vindo. Nesse momento a gente vai tirar para orar. Então, ó, abaixa a cabeça. Faça a sua reflexão. Que o Senhor possa abençoar nossas vidas. Porque nos colocamos na brecha como intercessores pela vida das pessoas. E nós acreditamos, Senhor, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E quando a igreja se junta para orar, aí sim tu opera o teu poder. E no meio da oração há a liberação do poder de Deus. E também o derramar da graça e da misericórdia. Por isso, meu Deus, eu te peço que tu possa agora contemplar, atender cada pedido, cada pessoa, cada uma dessas famílias que estão solicitando a oração, para que elas sejam atendidas, Senhor Deus. Nós cremos num Deus de milagre. Cremos num Deus que ouve, cremos num Deus que atende. Por isso, em nome de Jesus, que tu vai de encontro à vida dessas pessoas, da Elisete e do Jorge, que acreditam ou acham que estão sendo atacados por macumbaria, por feitiçaria. E a tua palavra diz que nenhum mal nos fará, nos tocará. O mal não pode nos tocar. Então nós quebramos toda a macumbaria, todo o feitiço sobre a vida do Jorge, sobre a vida da Elisete, de toda a sua família. E pedimos a ti, Deus, sobre cada um deles a libertação, em nome de Jesus. Eu entrego
desde já a vida dos nossos irmãos que estão conosco, do José Antônio, e participo também e agradeço pelos exames, pelo tratamento da Conceição. Eu creio, Senhor, que Tu podes abençoar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa a vida da Conceição, do Zé Antônio. Toca, Senhor, na face do Iapuã, do pastor Iapuã, para que ele possa se recuperar muito mais rápido do que todo um tratamento fisioterápico. A Tua mão é poderosa para massagear, para retornar os músculos, os nervos ali do rosto do Teu filho e voltar ao normal, aquilo que Tu fez, Senhor Deus. Tu há de restaurar em nome de Jesus na vida do pastor Iapuã. Eu entrego a vida do William, eu entrego a vida do Roberto, a vida da Selma e a vida de todos que estão entrando aqui conosco e vão participar conosco dessa quinta-feira de oração. A oração move montanhas. A oração pode mudar a sua vida. A oração pode transformar a sua vida. Pode derramar bênção sobre o teu lar, sobre a tua família. Por isso eu profetizo em nome de Jesus que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Que Deus possa nos abençoar e possa derramar esta bênção sobre nossa casa em nome de Jesus. Seja bem-vindo a Débora também que entrou aí. Eu não conheço pessoalmente, né? Deixa eu ver aqui. Em nome do Senhor Jesus, amém? Vocês podem ir olhando aí. Débora Brito, seja bem-vindo aí, em nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo. Se você quiser colocar o seu pedido de oração, você pode colocar o seu pedido sim, ok? Coloquem o seu pedido de oração e nós vamos estar orando. Coloquem aqui no comentário os seus pedidos, tá? Que aí a gente pode ir orando e abençoando e determinando a bênção em nome do Senhor Jesus. Deus possa derramar toda a bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Estou olhando aqui, filha da Lúcia e do Luiz Antônio. A Débora é filha da Lúcia e do Luiz Antônio. Luiz Antônio Cardoso, né? Luiz Antônio Cardoso. Então, seja bem-vinda, Débora, em nome do Senhor Jesus. Ok? Bem, eu quero cantar mais um pouco. Então, vamos cantar mais uma música enquanto o pessoal vai entrando aí. Algumas pessoas a mais vão entrando. E assim a gente vai adorando o Senhor. Que é tão bom adorar, né? É tão bom a gente poder dizer para o Senhor: Senhor, estou feliz. Quero compartilhar essa minha alegria, essa minha felicidade. E é muito importante a gente declarar isso para Jesus. Amém? Que a gente possa pedir o Senhor para derramar bênção. Bênção. Então deixa o Senhor restituir o que você tem esperado de Deus. Em nome de Jesus. Vamos cantar. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Se você acreditar, Ele vai restituir a tua vida. Vai restituir a tua saúde. Vai restituir o teu emprego. Vai restituir a alegria no teu coração. Eu vejo aqui as pessoas, muitos retratos, né? Deus possa abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu acredito muito assim naquilo que Deus tem para fazer. Por isso a gente adora o Senhor. Por isso a gente fala com Deus. Por isso a gente separa esse momento para a gente orar, para a gente falar com Deus. Amém? Então vamos cantar? Deixa o Senhor restituir os planos que Deus tem preparado para nós. É só de bênção. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa é agora, é luto do que já morreu.
Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Oh, restitui. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos lá junto. Os planos que foram embora, sonho que se perdeu. O que era festa é agora, é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, restitui. Leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia, Jesus. Deixa o Senhor te abençoar. Derramar bênção sobre a tua vida. Proclamar vitória. Você tem que profetizar com a tua boca a vitória. Em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então diga assim: restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Leva minhas águas tranquilas. Sara-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Quero de volta o que é meu. Declara isso, irmão. Profetiza, põe o azeite na minha dor. Aleluia. Restitui, Senhor. Leva o teu povo sobre as águas tranquilas, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. É para a glória de Deus. Restitui. Restitui. Que o Senhor possa ter movido o teu coração e possa restituir no teu coração a graça de Deus, a bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, eu estava aqui falando a respeito de oração, e é o que nós estamos fazendo aqui às quintas-feiras. Eu estava falando já desde o início que nós vamos falar sobre a oração de Jabes. Está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Seja bem-vindo aí, Márcia Ribeiro também. No final a gente vai estar orando também por você, Márcia Ribeiro, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu procuro fazer assim, ó, vou anotando aqui os nomes, porque senão eu esqueço, né? E aí a gente vai abençoando a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vai me dando aí a pista. Se eu não ler ali, repete de novo. Repete, porque nós vamos estar sempre repetindo aqui, orando em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então eu queria falar para vocês sobre algo assim,
que são 2 versículos, apenas 2 versículos, que fala sobre Jabes. E são 4 aprendizados com a oração de Jabes. Você pode dizer assim, mas pastor, quem foi esse tal de Jabes? Jabes, ele foi descendente da tribo de Judá. Lá no livro de Crônicas, 1 Crônicas, ele foi citado lá, quando citaram os descendentes de Judá, citaram o nome de Jabes. Versículo 9, e diz assim, e Jabes, mas foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Agora, olha o que aconteceu no versículo 10. São 2 versículos que falam sobre Jabes. A gente não precisa de uma pessoa muito importante na Bíblia para entender o que a Bíblia tem para nos ensinar. A gente precisa entender o que a Bíblia tem para nos ensinar daquelas pessoas que não são tão importantes na Bíblia. E Jabes não foi tão importante assim. E diz assim, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, a Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? É uma oração simples, pequena e objetiva. Eu quero mostrar para você que às vezes a gente faz aquelas orações muito prolongadas. A gente fala muito e não sabemos o que pedir ou como pedir. Jesus falou sobre isso, né? Pedi e pedis mal, porque não pediste para o vosso proveito. E aí a Bíblia fala que se a gente pedir com o coração crendo, nós recebemos. Então a oração é um pedido. E Jabes, nesses 2 versículos, que agora vocês vão conhecer Jabes, né? Jabes, ele nasceu já debaixo de um preconceito. Um preconceito é um conceito previsto, que já está previsto. A gente chama preconceito, às vezes, racial, preconceito de nacionalidade ou de ideologia sexual. A gente tem preconceito, alguns têm preconceito, né? E preconceito pela pessoa ser gorda, preconceito pela pessoa ser magra, são vários preconceitos. Preconceito se a pessoa é pobre, preconceito se a pessoa é rica. Tem várias formas de preconceito. Jabes já nasceu com um conceito preconcebido. Por quê? Porque a Bíblia mostra assim que Jabes, porque quando ele foi gerado pela sua mãe, a mãe de Jabes sentiu muita dor, muita dor. E esse nome, Jabes, significa o que causa sofrimento, o que causa dor. Então imagina você ter um nome que significa que vai causar dor, sofrimento. Então Jabes já era discriminado porque já tinha um nome que já determinava ou poderia determinar na vida dele uma vida muito sofrida, uma vida de dor, como Mara. Quando Mara se deu o nome, significa amarga. Ela se sentia oprimida. E Mara significa isso. Ainda que Deus também mudou, né? Muda todas as maldições em bênção. E nós vamos falar sobre isso aqui. Então Jabes, ele nasceu debaixo de um preconceito, porque ele causou dor e recebeu o nome de dor. Isaac, diferente de Isaac. Isaac foi motivo de riso de Sara. Abraão disse que ela ia ter um filho,
E Sara começou a rir, gargalhou na cara de Abraão. Tipo assim, tu tá maluco, tu é velho. Agora que Deus vai querer te dar, depois que tá todo mundo aqui para lá de Bagdá. Aí ela riu, aí Deus confirmou que ia dar e botou o nome de Isaac, que é filho do riso. Então olha o antagonismo nisso. Isaac, filho da alegria, filho do riso, e Jabes, filho do sofrimento. Ou seja, o que causa dor, o que causa sofrimento. Agora eu quero mostrar para vocês que o teu nome, a sua família, a sua cultura, a sua forma de viver não pode moldar a sua história, nem tampouco a sua vida. Tem muita gente deixando que os conceitos ou os preconceitos que os cercam moldem a sua vida. Por isso que a gente é contra a vitimização. Eu sou contra a vitimização. Eu sou contra esse negócio de taxa para índio, taxa para negro. O índio, o negro, o branco, o mulato, todos têm que ter os mesmos direitos. Mas houve esse preconceito nas universidades liberando, porque diz que os pretos, as pessoas negras, né, são pessoas pobres, são pessoas sem cultura, e isso é mentira. Nós vemos juízes da alta corte, do Supremo Tribunal, o ministro Joaquim Barbosa era negro e estava lá no top da linha sendo negro. E temos vários outros aí também, em nome do Senhor Jesus. Isso é tudo mentira. Mas as pessoas se vitimizam, assumem para si um preconceito de que eles são pobrezinhos, coitadinhos, e é pobrezinho, e não tem cultura, não tem faculdade, não tem isso, não tem aquilo, então não vão conseguir nada. Jabes, eu acredito que ele era muito assim, zoado, zombado pelo seu nome, e muita gente deve ter falado para ele assim, você vai ser um cara que vai sofrer muito, esse teu nome aí, ó, só vai ter dor, sofrimento, problema para a tua vida. Jabes não deixou moldar a sua história por causa do seu nome, nem por causa daquilo que ele estava carregando, um nome que significava que causa sofrimento. Coloca isso no teu coração. Outra coisa que a gente tem interessante de Jabes, que Jabes, a Bíblia fala assim, logo no início, no versículo 9, o nome dele não afetou a vida dele. Preste atenção sobre isso, você que está aí vivendo aí uma vitimização, um coitadinho, um mimimi daqui, choramingando dali, levanta a tua cabeça, porque Deus nos chamou fracos. Ele chama o fraco, mas ele torna o fraco uma pessoa forte. Amém? Então Deus quer te fazer uma pessoa forte, em nome do Senhor Jesus. E aí, esse Jabes, uma outra coisa interessante que a Bíblia diz que e foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos. Olha aí que situação então. Ele era o que tinha um nome esquisito, que causaria dor e sofrimento. Mas ele não se deixou vitimizar pelo seu nome. Não se deixou moldar pelo seu nome. Pelo contrário, era o mais... Numa outra versão, no lugar de ilustre, tem uma versão que diz que ele é o mais respeitado da sua família. Ele não aceitou o decreto que havia sido lançado sobre ele através do nome dele. Então, se Jabes significa o que causa sofrimento, o que causa dor, ele não aceitou. Presta atenção sobre isso, por favor. Presta atenção no que eu estou falando. Jabes não aceitou que o nome dele influenciasse a vida dele. Eu quero mostrar que todos nós podemos ter sucesso. Todos nós podemos ser vitoriosos. Você pode ser uma pessoa vitoriosa. Você pode ser uma pessoa de sucesso. Basta você parar de colocar a vitimização na frente da tua vida. Jogue a vitimização, jogue esse mimimi, jogue essa murmuração, joga esse chororô, tudo para trás, ó. Não me pertence. Diga assim, ó,
não me pertence. Faz assim, ó. Show, não me pertence. Show, sai para lá, não me pertence. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu posso afirmar isso com clareza, com certeza absoluta. Eu, quando tinha 5 anos, 6 anos, minha mãe era pobre, morreu pobre. Eu também não sou rico, também sou pobre, mas sou digno, sou respeitoso entre os meus irmãos. O mais respeitado da sua família, diz que Jabes era isso. Eu quero ser o mais respeitado entre a minha família. Eu quero ser mais respeitado entre os meus vizinhos. Eu quero ser o mais respeitado, o mais ilustre entre os meus colegas de trabalho. Eu quero ser o mais respeitado na minha igreja. Mas para você ser respeitado, você tem que se dar o respeito. Você tem que mostrar que você é uma pessoa respeitosa, que respeita. Se você quer o respeito, você tem que respeitar. Então, eu pude perceber que na minha infância, eu poderia dar para ser uma pessoa desanimada, uma pessoa que não iria vencer na vida, que não iria ter o que eu tenho hoje. Eu posso agradecer a Deus tudo que eu tenho, porque Deus me deu. Se eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, eu tenho minha esposa, eu amo minha esposa, 34 anos que a gente vai fazer já de casado, eu amo meus filhos, eu amo meus netos, eu amo minha família, eu amo meus irmãos. Se eu tenho tudo isso, eu só agradeço a Deus. Mas eu tinha tudo para não ter nada disso. Eu não tive pai, eu não tive amor de pai. Eu lembro que quando tinha o café da manhã ou da tarde que não tinha pão, eu ia bater na porta do vizinho. Eu batia na porta do vizinho, eu gritava lá: vizinho, tem pão aí? E às vezes o vizinho tinha, passava uma manteiguinha no pão e me dava. Mas tinha hora que eu chegava, numa hora que não tinha, e o vizinho falava assim: tem não, só tem pão duro. E eu falava assim: não, me dá aí que eu tô com fome, quero comer pão duro. E eu ia lá na porta do vizinho, comia pão duro. Olha só, a gente entende que quem come pão duro, quem pede pão duro, é uma pessoa que é pobre e que vai viver na pobreza. Mas eu não me deixei intimidar na minha vida sobre isso. Então eu posso me espelhar em Jabes, como se eu experimentei isso que Jabes aí também experimentou. Uma outra coisa que eu queria falar, o oposto de sucesso. Eu não consigo ter sucesso, pastor. Eu não consigo ter sucesso na minha vida profissional. Eu não consigo ter sucesso na minha vida sentimental. E eu não consigo ter sucesso no meio da minha família. Eu não consigo ter sucesso no meio do meu trabalho. O oposto do sucesso não é o fracasso. Grave isso na tua cabeça. Eu sou um fracassado, eu não tenho sucesso, porque eu sou um fracassado. Não, o oposto de sucesso não é o fracasso, mas é sim a desistência. É quando você desiste de ser, ou de fazer, ou de ir na direção do sucesso. O oposto não é o fracasso. É quando você desiste de lutar pelo teu sucesso. Quando você desiste, a desistência é o oposto do sucesso. Se você desistir de ganhar a tua vida, ter uma cultura, uma escolaridade, um bom trabalho, um bom emprego, um bom salário, você vai ser tendencioso ao fracasso, porque você desistiu. Jabes não foi assim. Jabes não desistiu. Então você tem que pedir a Deus, e sempre pedir a Deus, para ser um vitorioso ou uma vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. O vitorioso é o que não desiste. Presta atenção sobre isso. Agora, mediante tudo isso aí que eu já falei, Jabes ele era o mais respeitado da sua família. Jabes era um homem mais ilustre. E eu quero falar sobre 4 aprendizados, então, na oração de Jabes. Em nome de Jesus. Espera aí, Chitinho.
Em nome de Jesus. Jabes, 4 aprendizado na oração. Agora não pode, filho, tá? Primeiro aprendizado, coloca aí. Número 1. Jabes pediu a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Ele não aceitou ser reconhecido pelo seu nome, que significava dor e sofrimento. Ele não aceitava de jeito maneira ser reconhecido pelo seu nome, de dor e de sofrimento. Ele pediu a bênção de Deus. Diz no versículo 10 assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel. Olha aí que eu quero falar uma coisa para você. Você quer que algo mude na sua vida, você tem que invocar o Deus de Israel. Invoque o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus que criou o céu e a terra. O Deus que tratou com os profetas. O Deus que mostrou e se revelou, fez milagre e continua fazendo milagre. O Deus que lá no livro de João diz que esse Deus se fez carne e habitou entre nós. Então você creia em Jesus Cristo, entregue a tua vida a Jesus Cristo, invoque o nome de Jesus e as coisas vão acontecer. Foi o primeiro momento de aprendizado de Jabes. Pediu a bênção de Deus. Ele disse assim, ó: se me abençoares, Jabes invocou a Deus e disse assim: se me abençoares muitíssimo, se tu derramar bênção sobre a minha vida, ó Deus, eu preciso da tua bênção. É mais ou menos isso. Então, ele ignorou a respeito do seu próprio nome, que significava dor e sofrimento, e buscou a Deus. Segunda coisa, essa que você precisa ouvir muito, ele rogou pelo alargamento das suas fronteiras. Ele pediu para abrir o entendimento, abrir a sua visão. Ele diz assim, primeiro ele diz: se tu me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares, olha só, se tu me abençoar, Senhor, e as minhas terras tu ampliar, os meus termos familiar, os meus termos profissional, os meus termos financeiro, os meus termos emocional e espiritual, se tu ampliar a minha visão, se tu me der uma visão profética, futura, se tu me mostrar as grandes revelações que tu tem para a minha vida, ele pede para que Deus aumente a sua terra, os seus bens. Mas é muito mais do que isso que ele está dizendo. Nós precisamos que Deus abra a nossa visão. Faça-nos entender assim, ó, abra, descortina, tira a película que está no nosso olho, para que a gente possa olhar nitidamente. Presta atenção sobre isso. Só porque ele pediu isso, ele demonstrou que tinha o desejo de prosperar, ele tinha o desejo de conquistar, ele tinha o desejo de ser vitorioso. Tem gente que não pede a Deus para Deus abençoar, não pede a Deus para abrir a visão, ampliar os termos. Tem que pedir. Se você quer conseguir alguma coisa na tua vida, você tem que pedir em nome de Senhor Jesus. Eu falo mais uma vez, eu agradeço a Deus pela minha vida, por aquilo que Deus me deu, por aquilo que Deus tem me dado e por aquilo que Deus vai me dar. Eu morei aí em Guadalupe também, junto com vocês, com a maioria de vocês aí. E eu pude vender meu apartamento, que valia pouco, comprar um outro melhor e vendi de novo. E aí comprei uma casa melhor do que o apartamento primeiro e o segundo. E aí eu multipliquei, ampliei os meus termos. Eu hoje tenho uma casa boa. Eu agradeço a Deus. Fiz esforço para ter. Tenho me atarefado em manter isso que Deus me dá. Mas com muito gratidão a Deus. Por quê? Porque eu tenho pedido a Deus. Se você não pedir, você não recebe. Se você não colocar diante de Deus as coisas,
Você não... Ó, eu conheço gente que diz que quer sair de um lugar, aí quando eu falo assim, vamos vender essa tua casa, tu vai para tal lugar. Ah, não posso sair daqui. Quer viver a mesma vidinha, quer viver a mesma coisinha, vive anos. Quer ver um exemplo? Um exemplo que eu vou te dar para você. Você conhece uma pessoa, você vê a pessoa crescendo, às vezes o pai dele é dono de uma barraquinha de doce. Eu não estou discriminando nem fazendo preconceito disso. Às vezes é dono de uma barraquinha de feira, pronto. E aí, você sabe que a pessoa tem tudo para ir mais além, mas ele prefere continuar vendendo doce. O pai dele morre e ele continua vendendo doce, que o pai dele vendia doce. Vai passar 10 anos, 15 anos, 20, 30, 50 anos e você vai encontrar aquela pessoa naquele cantinho, daquele muro, vendendo doce. Aquela pessoa que vende coisa na feira, a mesma coisa. Tu vê que vai passando de geração de pai para filho, vai passando. Isso está mudando. Antigamente os fazendeiros, os donos de fazenda, né, que criavam coisas, gado, plantação, também fazia disso dos seus filhos. Os seus filhos não estudavam, viviam do campo, plantando, criando. Hoje está mudado. Hoje o fazendeiro, ele planta, mas ele pega o filho dele e manda ampliar a visão. Ó. Vai fazer uma faculdade de engenheiro agrônomo. E o cara vai. E manda o outro fazer uma faculdade de tecnologia e de alguma coisa que vai usar na fazenda. E a cada vez mais a fazenda vai crescendo, as coisas vão mudando. Os filhos não plantam, os filhos não colhem, mas eles têm todo o arsenal para uma grande mudança na vida deles e aí a coisa muda. Entenderam? Então tá faltando isso no meio do povo de Deus para crescer, para ir adiante. Está faltando essa oração. Amplia os meus termos. A terceira coisa que nós vamos ver nessa oração, ele diz assim, é a súplica de Jabes a Deus. Ele diz assim, se me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares, a terceira coisa que ele diz é assim, a tua mão for comigo. Ó, ele está pedindo a presença de Deus. Muito importante nessa oração. Quando você coloca Deus na tua vida, nas tuas coisas, no teu casamento, quando você coloca Deus em tudo que você fizer, você está dizendo assim, Deus, a tua mão, a mão de Deus tem que estar comigo. Amém? Se não for assim, amado, você não vai ver nada prosperar. Jesus falou assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Foi o que Jesus falou. E a árvore, para dar fruto, tem que fazer parte da árvore de Jesus. Não adianta tu ter a tua própria árvore. Você tem que fazer parte dos galhos, dos ramos que Jesus tem para frutificar. Jesus é a raiz forte dessa árvore que vai te dar toda a condição de você ser abençoado. Você está me ouvindo? Eu sei que você está me ouvindo. Eu tenho certeza que você está entendendo. Então, Jabes pediu a presença de Deus. Se tua mão for comigo. Amém? A mão de Deus estava com Jabes. Precisamos de Deus na frente, guiando os nossos passos. Se Deus não for na frente, de nada adianta. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Tá vendo aqui, ó? Ó. Tá vendo? Isso aqui é do nosso casamento, 34 anos. Em nome de Jesus. Então, a vontade de servir a Deus, tem muita gente com vontade de servir a Deus, mas tem muita gente que esquece que o Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus. Grava isso. Pega aí para você. O Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus. Tem muita gente só buscando as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos.
A vontade de servir a Deus é mais provada quando você não tem a intenção de só receber as bênçãos de Deus. Mas não é o que a gente vê na igreja hoje. As pessoas vão para a igreja e elas querem receber bênção, e querem mais bênção, e mais bênção, e manda bênção, e é bênção para cá, é bênção para lá, e querem só bênção, mas não querem servir ao Deus da bênção. Então, o Deus da bênção é mais importante do que as bênçãos de Deus, ok? E 4, para a gente encerrar, Jabes, na sua oração, chamou para si a proteção de Deus. Olha o quanto a gente precisa da proteção de Deus. Nós precisamos o tempo todo da proteção de Deus. Se a gente não tiver essa proteção, amado, olha, saiba disso. A gente vai chorar muito nessa vida. Se a gente não tiver a proteção, a gente vai sentir na carne os momentos difíceis dessa vida. Jabes chamou a proteção de Deus para a vida dele. É como se Jabes estivesse dizendo: guarda-me dos males e livra-me de dores. Essa seria a versão ideal. Se tu fizeres que do mal, o mal, eu não seja afligido, ele diz. Na versão melhorada diz: guarda-me dos males e livra-me de dores. Jabes clamou pela proteção de Deus, porque ele sabia que o nome dele carregava um peso e precisava retirar de si aquele nome. Aquele nome era pesado, que causa sofrimento, que causa dor. Eu quero dizer uma coisa para você. Pode ser que você esteja sofrendo, pode ser que você esteja passando por um momento difícil. E pode ser que isso esteja impedindo de você ser um vitorioso ou uma vitoriosa. Pode ser que você esteja sofrendo, sentindo dor da vida, como Jabes pensou que fosse viver isso, e ele não se deteve em pedir a ajuda de Deus. Jabes clamou pela proteção de Deus. É tão importante isso. É o que eu faço quando eu saio, quando eu vou para a rua, quando eu vou trabalhar. Quando eu andava de moto, eu não sabia montar na moto sem antes falar assim: Senhor, me guarda, me livra do mal, me livra de um acidente. E olha que eu já fui atropelado 3 vezes de moto. 3 vezes eu fui atropelado e 2 vezes eu já caí. Nunca me ralei, nunca me quebrei. Teve um que eu bati, arranquei a frente de um carro, pulei por cima do capô, caí do outro lado, mas eu caí por cima da mochila e aí descolou uma costela. Descolou, não quebrou, não quebrei costela. Nunca quebrei um osso sequer. Nunca ralei, aqueles ralados de queimar, nem no braço, nem na mão, nem nas pernas. Nunca aconteceu isso. Olha que eu ando de moto há anos. Sabe por quê? Quando eu monto na moto, eu falo assim: Senhor, que tu me proteja, que tu me guarde, que tu me livre do mal e de qualquer sofrimento, em nome de Jesus. É uma oração simples, mas eu acredito que ali Deus monta na garupa comigo. É nessa hora que eu acredito que Deus está ali. Eu estou guiando, mas Deus é que está na frente, me dando livramento. Um outro acidente que eu tive, o cara entrou na minha frente, eu freiei, tombei a moto. Para ter noção, a moto, o cara parou, ficou assustado. E eu fui parar debaixo do carro do cara. Eu entrei debaixo da roda dianteira. O cara estava já parado.
Quando ele entrou, ele freou e eu derrapei, joguei a moto para um lado e fui escorregando. E eu parei na roda, meu peito aqui, a roda do carro aqui, ó. Aqui encostado em mim. Meu corpo dentro, debaixo do carro, fui escorregando. Não me arranhei. Não me ralei. Porque Deus estava comigo. Eu acredito em tudo isso que eu falo. E é por isso que eu posso, com muita propriedade, afirmar que a oração é tudo que a gente precisa para se manter diante de Deus, manter vivo nessa terra que nós estamos vivendo. O mundo jaz no maligno. Nosso adversário luta o tempo todo contra a nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossas atividades. Eu acho que Jabes conhecia o Salmo 46. Não existia o Salmo 46 ainda, tá, gente? Foi Davi que foi escrever o Salmo 46. Mas ele dizia assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Jabes sabia decorar esse tipo de coisa assim. Agora, quer um recado para a gente finalizar aqui? Você quer saber qual é a distância de Deus para você? Quando você chega diante de um espelho, você vê ali o teu reflexo. E quando você chega mais próximo do espelho, você vê o seu reflexo crescer na tua frente. Quando você se afasta do espelho, você continua vendo o seu reflexo. Mas quanto mais você se afasta, menor vai ficar a sua imagem. Assim é Deus na tua vida. Quando você se afasta de Deus e deixa de orar, deixa de pedir, de agradecer, deixa de clamar, você está se afastando de Deus, está ficando mais distante de Deus. Quanto mais distante de Deus, mais fácil do inimigo derrubar a tua vida familiar, a tua vida profissional, a tua vida financeira, a tua vida emocional. O inimigo vai minar a tua vida para te derrubar, para te tornar pequenininho. O inimigo quer que você se sinta humilhado. O inimigo, ele quer que você se sinta pobrezinho, coitadinho, abatido. Mas Jesus disse que: vinde a mim todos vós que estão cansados, que estão sobrecarregados, que estão oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque é suave, é leve. Jesus quer pegar o peso que tem na tua vida, o jugo que é pesado, e quer pegar para ele. Ele vai te dar uma cruz, porque ele também diz: se quiser me seguir, se você quiser seguir a Jesus, cada um tome a sua cruz e segue-me. Então ele vai tirar esse peso e vai te dar a cruz. E a cruz você pode carregar. Não interessa qual é o tamanho da tua cruz, mas a cruz que ele vai te dar, você vai conseguir carregar. E ele vai te ajudar a carregar. E você vai chegar no momento em que você vai usar a cruz como um instrumento de vitória. A cruz não é instrumento de derrota. Ah, essa é minha cruz. Tem gente que fala assim, né, para a mulher, né, para o marido, para o filho, para a filha: esse miserável é a minha cruz que eu estou carregando, essa desgraçada, e por aí afora. Essa não é a cruz que Deus te deu, não. Mas você às vezes fala que é. Deus quer tirar o peso, o jugo. E quando Jabes faz essa oração, ele entende que Deus está ouvindo. Olha aí. Você tem que entender que Deus está te ouvindo. E quando você tiver certeza que Deus está te ouvindo, ele te ouviu. E ele vai te atender.
É esse o teor de uma oração. Deus atendeu o pedido de Jabes. Ele diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A Bíblia confirmou que aquilo que Jabes pediu a Deus, Deus atendeu, concedeu o pedido de Jabes. Você quer que a sua oração seja atendida? Você quer que a sua oração seja concedida? Então feche os seus olhos, porque nós vamos orar. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e a porta se abrirá. Se pedir em oração, crendo, recebereis. É isso que Jesus está dizendo. Peça com fé. Não peça com dúvida. Porque aquele que pede sem fé é como a onda do mar que vai e vem com força e volta fraca. E se levanta imponente, uma fé poderosa, e quando cai ali na areia, não vai dar certo. Sou pobrezinho, eu sou coitadinho, meu nome é feio, eu sou feio, eu não tenho estudo, eu não tenho isso, não tenho pai, eu não tenho a mãe. E aí você se torna uma vítima de você mesmo e não recebe. Porque você tem que se livrar desse estigma da vitimização e buscar em Deus o mérito para você receber a tua bênção e a tua vitória. A tua bênção, a tua vitória, você não merece. Nós não temos merecimento, mas você vai em Deus buscar o mérito, porque Ele vai te dar. Porque você, sendo filho de Deus, sendo a filha de Deus, Ele vai te dar. Porque Ele, Deus, sabe e Ele acha que nós merecemos, mas nós não merecemos. A gente sabe que não merece, mas Deus tem o poder de te dar como um presente, como uma dádiva, como a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E por isso eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver aqui quem está conosco aqui rapidamente. Ainda está conosco, né? A Márcia Ribeiro está conosco aqui, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar. O Roberto está conosco, o William está conosco também. A Débora continua aí conosco, né? Tô vendo aqui você, ó. Deus abençoe tua vida. Um abraço grande aí pro teu pai. Débora significa, se eu não me engano, alguma coisa com abelha, com doce, alguma coisa assim. Não estou muito lembrado não, mas eu acho que é isso. Também é o nome de uma profeta de Deus. Deus ampliou a visão dela. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então feche os seus olhos aí, vamos estar orando mais uma vez. Agora oramos pelas pessoas, pelos outros. Agora oramos por nós. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Aqui a Yane Maria está aqui, ó. Minha neta, abençoada, ó, descabeladinha. Tem que arrumar o cabelinho dela aqui. Ó, dá tchau pra eles, dá. Assim. Daqui a pouco dá tchau de novo. Então levanta a mão assim, levanta. Vai, assim, assim. Senhor, nós agradecemos a Ti. Porque através da vida de Jabes, nós entendemos claramente, Senhor, que temos que aprender a pedir. Temos que pedir a Ti, ó Deus, com o coração limpo. Temos que pedir para que Tu possa abrir o nosso entendimento e possa aumentar as nossas fronteiras. Suplicamos a Ti, Senhor Deus, a Tua presença todos os dias, no nosso trabalho, na nossa casa, na mesa de almoçar, de jantar, naquele café da manhã, aonde a gente possa invocar o Teu nome e agradecer a Ti. E ao deitar na nossa cama, também possamos dizer muito obrigado, Senhor. Que a Tua presença seja conosco, todo o tempo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Também te pedimos, ó Deus, que você possa nos dar toda a proteção e mudar a maldição em bênção. Assim como Jabes, Senhor, tinha um nome
que não era lá agradável. A maldição do sofrimento e da dor estaria sobre Jabes, mas ele reivindicou uma mudança. E nós reivindicamos também uma mudança em nossas vidas, Senhor. Que tu possa derramar todas as bênçãos sobre a vida das pessoas que estão conosco aqui agora, sobre a vida dessas famílias que agora estão conosco, em nome do Senhor Jesus. E que tu possa, ó Deus, contemplar e de encontro a cada uma dessas pessoas, no lar dessas pessoas, no trabalho dessas pessoas, abençoando. Nós profetizamos a bênção e todos digam amém. Amém. Amém, Yane? Sim. Então diga para ele assim: Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe todos, Deus abençoe. em nome de Jesus. Que o Senhor possa derramar a bênção sobre vocês. Olha, até a próxima quinta-feira, a oração será presencial. Aí é claro, lá pode botar online também, mas será presencial lá, na igreja, na casa que nós estamos alugando, ok? Terça-feira, estudo bíblico. Quinta-feira é a oração presencial. E domingo estaremos lá mais uma vez para o nosso culto de louvor. Como nós não temos escola bíblica, então quem quiser aprender um pouco mais vai ter o estudo bíblico, estudo na terça-feira, que vai ser transformado em um seminário. Até findar esse ano, a gente pode dar o estudo bíblico para quem tiver interesse, mas vai se transformar sim, a partir da situação de montar o esquema das aulas, vai ter o seminário, o Instituto Bíblico, o seminário, às terça-feira. Nós estamos preparando a igreja para isso, preparando uma sala para isso. Então, às terça-feira, estudo bíblico, em nome de Jesus. Quinta-feira, oração na igreja, oração presencial. Domingo, ministração da palavra e louvor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que derrame sobre vós a graça dele, que o amor dele seja sempre sobre nossas vidas e que o Espírito Santo possa consolar os nossos corações. E todos digam amém! Deus abençoe, meu irmão. Estamos encerrando. Graças a Deus.